Sejam muito bem-vindos ao podcast Vida de Representante. Hoje vamos para o segundo episódio, onde tenho o prazer de estar ao meu lado Leonardo Silva, meu fiel escudeiro, trabalha conosco na Representante Sul por mais de 10 anos. Meu filho, Leonardo, seja bem-vindo. Boa noite, tudo certo? Bora conversar? Bora conversar. O Vida de Representante, ele veio para contar o que acontece no nosso dia a dia. A realidade de quem está lidando com pessoas e empresários. E hoje eu tenho o prazer de estar trazendo para o nosso segundo episódio um cara que eu posso chamar de amigo, porque nos conhecemos há mais de 30 anos. Temos algumas historinhas aí que depois nós vamos contar de bastidores. Um grande amigo, Júlio César Lom, e antes de apresentá-lo fielmente, nós queremos dizer que nos sigam lá, se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, Vida de Representante, Representante Sul, Anderson.luiz.silva. Contamos com vocês. E hoje estamos aqui com essa fera chamado Júlio Lom, que ele mesmo vai se apresentar porque o currículo do homem é gigantesco. Mas, Júlio, antes de darmos esse start, eu gostaria que primeiro você falasse sobre o cara, Júlio Lom, sobre a pessoa, para depois a gente entrar no mérito do grande executivo que você é. Bom, uma boa noite a todos aqui, um prazer estar com vocês, ao público aqui que está assistindo, né? Os representantes, vendedores, amigos, colegas, parceiros, concorrentes e colegas também, que possam estar aqui com a gente aqui. Bom, essa é uma boa pergunta, né? Às vezes você chega para uma pessoa e pergunta para ela, fala de você sem falar o que você faz. Normalmente a pessoa gagueja. Quando fizer essa pergunta para mim agora, a gente é muito... A gente é o sobrenome da empresa muitas vezes, né? O Anderson da empresa X, é o Júlio do Imperatriz, é o Júlio Brasil Atacadista, né? A gente vai pegando aquela coisa no DNA da gente. Porém, eu sou um cara extremamente disciplinado, estudioso, gosto muito de estudar. Eu me defino um cara, gosto da execução, gosto de gente, gosto de estar perto de amigos, adoro um chopinho gelado, tá? Adoro um chopinho gelado. Bom gosto, muito bom gosto. Tá? Sou tomador de vinho, cuidei de importação da empresa, então tive muitos momentos felizes com fornecedores, então gosto de uma boa conversa. E principalmente, né, a família, tudo tá com a filha, tá com essa jornada completa, descansar muitas vezes, mas eu sou um cara, principalmente, todo o meu momento, eu sempre penso, a mente preciso melhorar, a alma, a gente cuida. Evolução sempre. O corpo, eu sou um cara que procuro diariamente minha corrida, faço minha corrida de 11 quilômetros todos os dias, raramente furo e sinto falta quando não faço. A minha disciplina tem dia que eu corro 4h30 da manhã, 5 horas, gosto de correr de manhã e principalmente gosto de uma boa conversa. Adoro uma boa conversa, adoro jogar papo fora, às vezes mentiras um pouco também, mas vamos em frente porque depende do nível da conversa, a gente vai brincando, vai sendo feliz. Isso é o que me traduz um pouco aí. Perfeito, amigo. Eu também gostaria de externar aqui o meu mais sincero agradecimento, né, em você ter aceitado o meu convite. Tu é um cara que eu não preciso rasgar seda, né? Te conheço há muito tempo e exatamente há 6 anos atrás, não sei se você lembra disso, eu te chamei durante a pandemia para você gravar comigo uma live para a gente falar sobre o futuro do varejo, que a gente estava numa interrogação gigante, né? Durante aquele período, ninguém sabia para onde ir, o que fazer, todo mundo dentro de casa. Me marcou muito isso porque o meu aniversário é 21 de março e o lockdown ocorreu dia 17 de março de 2020. Eu estava com o meu aniversário de 50 anos pronto e o aniversário ocorreu, mas a festa não, né?
Então, em seguida, eu te convidei, e outros colegas também, né? Te convidei para fazer uma live, a gente ficou 1 hora ali conversando, e desde lá tu deu uma aula de administração, tu deu uma aula de mercado, e isso, Júlio, eu estava olhando no detalhe, eu assisti a nossa live semana passada, porque eu já tinha te feito convite para estar aqui, e naquela live eu fiquei vendo que exatamente a tua visão, o que aconteceu nesses 6 anos de lá para cá. Então, assim, muita coisa parecia que tu tava com a bola de cristal na mão e falou, Anderson, acredito que vai ser assim, acredito que vai ser assado. E era uma situação que todo mundo tinha muitas dúvidas, né? Eu acredito que um dos pontos é você ter otimismo sobre a situação, né? Quando a gente deixa o pessimismo tomar conta de você, isso acontece comigo, não é que não aconteça. Normalmente você vai para um caminho ruim. Então, o primeiro ponto ali naquele momento, né, um exemplo, é você dar ouvidos às pessoas, escutar, e você está de parabéns, porque naquele momento muita gente estava sozinha, né, queria conversar, queria falar sobre. Né, tive várias lives, várias coisas estavam acontecendo, mas quantos representantes naquele momento estavam participando porque queriam ouvir uma coisa nova, porque não estavam se encontrando, Exato. O pedido era por telefone, não se podia se encontrar e assim por diante, né? Então, essa parte do adivinhar é um pouco do que eu falei anteriormente. Cara, eu realmente eu invisto tempo para cruzar, todo mundo tem pontos fortes, eu acho que uma parte que eu tenho muito importante é a visão holística, pegar os pontos e juntar, uma capacidade minha, né? Como tem outros problemas, sem problema nenhum, e aí eu tento não dar ênfase aos meus problemas, e sim a minha parte positiva, já começa por aí um pouco essa coisa. Então, naquela época, eu participei de algumas lives, eu conversava muito com as pessoas, né? E, inclusive, amigos médicos, na época, eu conversava um pouquinho e para onde ia o negócio, né? Então, na verdade, você tem que achar caminhos e tentar perceber o que vai acontecer numa visão total, né? Nós temos hoje o caso do 5x2 no varejo, né? Do Brasil estava 5x2. Né? O que vai acontecer? Eu tenho uma percepção sobre isso, né? Se vai dar certo ou não vai, a minha tomada de decisão não é da minha cabeça somente, é do aprendizado de ter ouvido cada vez mais aberto, né? Escutar, ouvir, perceber, e a sensibilidade, talvez, de ter acertado naquele momento, pode ter sido sorte, mas com certeza tem um pouco de informação que a gente busca também, que ajuda a alinhar essa parte, né, que é extremamente importante. Porque eu escuto muito você falando que ninguém faz nada sozinho, né? Então você tem, e vejo muito ali, você fala muito sobre ritos, rituais e rotina. Sim. Então, assisto muito as tuas matérias, né? E isso, eu te deixo aqui um início da nossa conversa. Esse executivo que já tem 30 anos aí de mercado, o que levou o Júlio César Lon a ser esse executivo, a buscar esse conhecimento e se tornar um dos grandes nomes do mercado nacional e mundial? Bom, acho que tem muito. As histórias são muito parecidas se tu olhar, por exemplo, o representante. A história de você é de luta, cara. É guerra, sai, tem disciplina, né? Muitas vezes você tem vontade, tem dia que tá frio, não dá vontade de sair de casa e tem que sair porque tem atendimento, chega tarde. Eu acho que a primeira coisa é tu ser muito disciplinado. Eu acho que a disciplina ela tem que fazer parte muito, muito forte dentro de, você, de cada um. Então, o que é disciplina? É ter a capacidade de persistir sobre uma situação que muitas vezes te mostra o contrário. A força te puxa para trás e você pode desistir ou continuar. Essa parte de sucesso é a bondade tua, viu? Eu acho que o sucesso ele é consequência de várias coisas. Pessoas que me ajudaram a ser melhor do que eu era. Eu me encontrava muitas vezes com pessoas que eu sabia que eram muito superiores a mim, intelectualmente, em alguns aspectos, e era a melhor conversa que eu tinha, né? E às vezes eles me cobravam assim, pô, Júlio, quando vai trazer alguma coisa boa para nós também? O pessoal perguntava, principalmente lá em São Paulo, eu fiquei muito tempo. Mas eu aprendi bastante sobre essas rodas de amigos, café, um jantar e assim por diante. Então, essa parte de se tornar uma pessoa melhor a cada dia é você não perder uma única oportunidade de ter uma boa conversa, de um bom aprendizado, né? Então, muitas vezes eu estou em casa, eu vou lá, revejo uma aula que eu fiz com o professor. Cara, tinha esquecido isso aqui. E te relembra, né? Você falou muito dessa coisa de rituais e rotinas. O que falta para a grande parte das pessoas e nas nossas empresas é cadência, né? A pessoa tem uma meta, ela não bate por quê? Ela fala, performance. Não sei se é performance às vezes.
Às vezes é a cadência. Cadência. Tem cadência. Persistência e cadência. Então, ter ritos, rituais, rotinas é construir cadência. Quando você começa a construir cadência, pô, eu vou ligar toda segunda tarde para esse cara, eu vou pegar o relatório, eu vou mostrar para ele que ele está crescendo venda e vou mostrar para ele que eu estou sendo relevante no negócio dele de vendas. Talvez para ele aquilo dali, para que fazer isso? Mas para o cara que está lá querendo bater meta no varejo, e aqui eu estou falando com o representante, vale para o comprador também, essa cadência vai construindo na mente da pessoa, quando ele não mandar aquele relatório e com comentários, a pessoa vai sentir falta. Só que essa cadência gera performance, né? Que gera o quê? Uma cultura de resultados. Então, uma das coisas que eu falo de rituais e rotina é o que você faz quando você tem uma meta e um objetivo. JBP, né? Você faz JBP às vezes numa empresa, faz um plano de negócio, nem é um JBP, mas um plano de negócio. Por que dá certo, por que dá errado? Para pensar se não é cadência nas pessoas. Cadência. Normalmente ele para na metade ou para num texto do trabalho. Por quê? Porque não tem ritos, rituais e rotinas que garantam a cadência. Então, esse é um pouco da minha forma de pensar o resultado. Júlio, sempre deu certo? Lógico que não. Lógico que não. Mas teve bem mais vitórias do que derrotas, né? E na derrota também tem oportunidade, né? Por que deu errado? Quando você tem cadência, você sabe onde deu errado. Aquele dia que devia ter feito tal coisa, não fez, esqueceu, né? Então, eu acho que a cadência, se fosse falar assim, como é que é a tua agenda? Se tu pegar a tua agenda domingo à noite, o que você faz? Às vezes eu vou numa loja, o gerente de loja diz assim para mim, Júlio, estou cheio de serviço. Eu assim, pô, pega uma folha aqui, o que tu faz na segunda? O que tu faz na terça? Não está cheio de serviço. Agora, tu estás fazendo aqui, o que traz valor de fato para a tua loja? Falo para o gerente da loja. Às vezes o cara está sendo operacional demais. Não que a operação de loja é importante, mas ele está sendo operacional demais, ele está fazendo serviço dos outros. E ele diz que o cara não faz, o cara não vai fazer, tu estás fazendo, ele nunca vai fazer, ele tem medo de fazer. Né? Então essas coisas de você dar voz, escutar a base, a operação, o negócio, também te gera essa sensibilidade de está indo bem ou mal. Não é aquela história, a cultura da empresa, ela só vale quando o presidente da empresa sai da sala e fica as pessoas dentro da sala. Porque elas falarem a cultura da empresa, não é o que você está falando, entendeu? Então, cultura da empresa. Então a cultura de resultado passa por cadência antes de performance. Eu vou tomar a liberdade de falar sobre o Sérgio Alvim, que tu falou do JBP, ele ministrou uma palestra para a gente em São Paulo, numa convenção de uma indústria que a gente representa, que é o Vinagre Castelo, e lá ele falou muito sobre o JBP, o cuidado com o JBP, e eu vi você e ele também falando sobre isso, vocês dois juntos, simultaneamente. Então o Sérgio deixou um recado assim, cara, o JBP é excelente, se você tiver uma cadência e for com ele até o final. Ele traz bons resultados. Sim. Então, só para um briefzinho aí da tua fala, tá? Júlio, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a origem de vocês, né? Que eu sei que lá em 74, um casal lá em Santo Amaro de Imperatriz deu um pontapé inicial, né? Sim. E hoje o que é o Grupo Mundial Mix, faturamento? Sim. Para depois eu te apertar um pouco aqui em umas outras histórias aqui. Tá bom. A gente nasceu em 74, a empresa, com meu pai. História muito parecida. Um pouco antes disso ele fazia o escambo, né? Talvez alguém de vocês lembrem do fumo oliveira, né? O fumo de palheiro, né? Palheiro. Então eu vou mentir e dizer todos os itens especificamente, mas basicamente... Fumo de corda, né? Exatamente, fumo de corda, exatamente. O pai levava açúcar mascavo, eu nem era nascido, meus irmãos contam, né? Levava açúcar mascavo para ali próximo a Rio do Sul, a cidade, me fugiu o nome da cidade, do município ali. Ele levava o açúcar mascavo e trocava por fumo de corda. E ia para uma coisa e trazia outra. Então ele começou nessa jornada, depois ele abriu a primeira loja em 74, na cidade chamada Santa Maria da Imperatriz, e ali foi a jornada, ele junto com a própria mãe, eu diria que a mãe era a que dava cadência. Tá? O pai era um pouco mais, a gente escuta, um pouco mais descuidadoso financeiramente, e a mãe dava essa cadência financeira que para quem está começando uma empresa é fundamental. Dali vem as outras lojas, né? Então tem o primeiro marco aí talvez interessante, é um marco bastante importante da nossa empresa, foi o falecimento dele,
no ano de 1985, quando nós éramos 11 sócios. Precocemente, né? Precocemente, no Dia dos Pais, inclusive. Ele faleceu dançando no Dia dos Pais. Eu tinha 10 anos na época. E ele tinha 11 irmãos. E hoje fala de governança, não existia governança. Existia, sim, uma empresa que estava funcionando, tinha sua governança, mas não foi preparada a empresa para a família. Naquele momento, numa sequência logo dos anos, alguns 5 irmãos saem e ficam os 6 que estão até hoje. Né? Então, esse foi um grande marco para a família. Né? Então, ali eu acho que foi o primeiro momento de governança no sentido de que cada um faz. O Tiago, que é o irmão mais velho, 2 sócios, ele tem um irmão mais velho, faz um papel de pai naquela época para mim. Eu tinha, na época, fui trabalhar 14 anos, talvez, 13 anos. Ele faz um papel de pai, de quem manteve a família unida, né, entre os outros 5 sócios. Ficou os 5 mais novos e o Tiago é o penúltimo mais velho dos 11. Então, ele fez essa cadência muito bem, eu tenho que citar esse caso dele. Um outro marco foi em 2011, quando a gente abriu o Imperatriz Gourmet no Shopping Beira-Mar, né, a primeira 2011. loja 24 horas, na Santa Catarina. Ela foi a primeira loja a ter autoatendimento, também em Santa Catarina, então é uma loja bem inovadora nesse sentido. Em 2017, a gente abre o Brasil Atacadista. Tá? Nesse meio tempo aqui, a gente tem outros ramos de negócio. Então, nós temos uma empresa chamada Rural, que é uma empresa de fruta, legumes e verduras, atacado. A gente atende as nossas lojas e vende para fora também vários clientes. E o grande foco dessa empresa é maçã e pera, muita importação, mas principalmente a maçã de Santa Catarina. A gente tem uma estrutura em Urubici, movimenta lá hoje de 7, 10, 12 mil toneladas. Então a gente vende para algumas redes como Mufato, Pão de Açúcar vendemos por bastante tempo, no Nordeste a gente atende, mas creio eu que o nosso maior cliente hoje é Pingo Doce em Portugal. Então, Pingo Doce em Portugal, exportação. Tá? Índia compra muito gente. Conheci ano passado Pingo Doce, estive lá. É bacana, dá uma história bacana essa história. O português aqui podia vir de novo aqui, eu vou contar essa história. E nesse momento a gente tem também a construtora, Delon, estamos construindo o primeiro prédio. Temos uma rádio que chama Rádio Magia, hoje na Grande Florianópolis. Ela pega aqui na região onde você está, Itajaí, muito bem até Balneário Itapema. Trazer mais para cá, pô. Exatamente. Inclusive, é bacana, está indo muito bem essa rádio. Temos também a questão da loteamentos. Temos Nova Palhoça, Reserva da Pedra e Terra Bela, e estamos olhando outros para construir. E temos o Nix Bank, que era um banco, mas na verdade tem que tirar o nome, é uma financeira, mas também tem essa empresa. Tem algumas outras coisas, uma Jacaré Labs, que vai abrir agora, que é tecnologia também. Então a gente ampliou o sortimento. Hoje o ramo imobiliário para nós é muito importante, a gente tem bastante terra, né? Então é uma coisa que vem do passado, da cultura do meu pai, que foi seguida ao longo do tempo também. Tá? Então, em 2017 já falei o Brasil Atacadista, então essa foi um pouco da história, e hoje a gente está faturando aí 3,2 bi, tá? No varejo, varejo atacarejo, são próximos aí a 5.500 funcionários. Tá? Essa é um pouco da nossa empresa. E o meu pai falava o seguinte, e é o que a gente preza estar lá com propósito, você que vai lá visitar a gente. Quando sobe as escadarias lá, você tem a missão, a visão, lá em cima tem, na última rampa, antes de chegar no escritório do comercial e marketing, tem lá, por mais que meu pai falava já, por mais que minha empresa cresça, por mais patrimônio que tenhamos no futuro, o nosso maior e único patrimônio sempre será o ser humano. Então, você representante, que às vezes vai lá, o cara, talvez um comprador não trate bem, não é o que a gente prega. Então, a gente briga todo dia que tem que ter um bom atendimento. O tratamento é essencial. Bom, eu acho que eu passei por tudo, mas bastante coisa, bastante história. Ficou muita coisa por trás, né? São 52 anos, né, também. Mas a ideia era essa mesmo, justamente porque essa visão, né, essa visão do executivo, acredito que todos já saibam sobre você, né? Porque você é um cara que está muitos anos aí no mercado. Mas o nosso público ouvinte aqui, principalmente meus colegas, que às vezes não tem essa relação lá com o Mundial Mix, eles, pô, Anderson, eu gosto que quando tu fala com o teu entrevistado, indaga ele sobre a empresa dele. A gente precisa saber de mais dados, de mais informações, né? Eu acho isso muito bacana. Então, preste atenção aí,
porque o homem está falando tudo aqui. Ele não falou ainda da Rede Brasil, lá de São Paulo, mas depois Pode falar mais à frente. a gente fala um pouquinho mais à frente. Júlio, tem situações que são criadas no nosso dia a dia, né? E eu separei 2 perguntas aqui e eu vou fazer as 2 juntas, tá? O que diferencia um gestor de um líder? E é possível ensinar atitude? Misturei as 2 perguntas porque eu acho que elas são sequência uma da outra, né? Isso eu e o Leonardo estava conversando hoje à tarde e às vezes a gente fica falando sobre líder, né? Pô, o cara liderar uma grande equipe, né? Um comercial, né? Como vocês falou aí, 5.000 e poucas pessoas, mas lá no comercial, não sei o número exato que fica lá dentro do escritório, né? Estou meio preguiçoso lá, que eu estou subindo de elevador, eu não estou olhando muito as escadas lá, mas conversa muito, né? O líder e um cara com atitude. Eu acho que o gestor é o cara que é capaz de construir dados e informações para que o líder engaje pessoas a tomar decisão. O gestor é o cara que engloba números e dados e leva o líder que tem a capacidade de pegar aquele número e engajar as pessoas para que os números melhorem. O gestor não necessariamente tem condições muitas vezes. Então, o lado humano dele, às vezes, é bom, mas ele não consegue engajar. Então, o gestor, a gente pode ser um líder ou não, tá? Então, o líder precisa ser gestor? Precisa. Mas o mais importante, muitas vezes, às vezes, é ter gente melhor que ele. Entendeu? Naquilo que precisa. Né? Então, eu diria que a diferença principal para mim, minha percepção, gestor é o cara que conhece a empresa por números. O líder é o cara que entende os números e sabe como fazer as pessoas fazerem para melhorar os números. Acho que isso é um pouco da diferença. Estou falando conceitualmente, tá? Porque muita gente pode ligar comigo e dizer assim, não, mas eu sou um gestor e sou bom líder. Eu também sou um gestor, né? Tu é um bom líder, eu só acho que sou mais gestor do que líder às vezes, tá? Estou aprendendo a trabalhar para ser líder, porque o grande cargo do futuro vai ser quem gosta de gente, quem lidera e quem conhece a operação para de fato ter uma visão holística e trazer resultado de valor. Porque eu que mexo com inteligência artificial, conhecimento é commodity, vai dar informação ali. Então, o gestor é isso que eu vi. Então, gestor e líder, essa para mim posso ir mais longe aqui e falar um pouco, né? Então, vamos lá. Fica à vontade. O que é o líder? O líder é capaz, pega o número, chama para uma reunião e fala da vida dele. Como é que foi o dia dele hoje? Poxa, hoje eu levei minha filha na escola. Ele traz a pessoa para o lado pessoal. O gestor abre a planilha e diz, pessoal, a meta não está chegando. Engloba. Ele é normal, ele se mostra como um cara ser normal e vulnerável. O líder é capaz de mostrar vulnerabilidade. O gestor muitas vezes eu não sou. Não é assim. O gestor segue a regra. Exatamente. E aí o que está por trás disso às vezes? O ego. Né? Do cargo. Ou da pessoa, né? Às vezes aquela dificuldade. E de novo, tá? Não estou dizendo que não é fácil, é um exercício, eu erro ainda, tá? E vou continuar errando. Eu tenho que ter consciência quando eu erro. Isso é a parte importante. Quando você desce no piso da loja, o gestor chega, às vezes, um pouco mais duro, no sentido do dado, né? Chega firme, né? O líder chega sorrindo. Na fisionomia, tu já sabe descrever um do outro. Exatamente. Né? O líder é capaz de falar do negócio sem necessariamente dar a mensagem sem necessariamente falar exatamente o que ele quer dizer. Ou seja, eu quero dizer que o açougue não está bem, eu digo assim, cara, três amigos meus comentaram que sempre falaram tão bem da carne aqui e recentemente fizeram um comentário. Tu tem visto alguma coisa? O cara, não, realmente eu vou resolver. O cara que é gestor vai dizer assim, cara, não está vendo que a carne não está legal? Perfeito. O líder mostra por que tu está fazendo aquela... O líder mostra por que você está fazendo aquela função. O gestor diz que tu tens que fazer aquilo. Perfeito. Um exemplo, você chega na loja, um abastecimento, às vezes eu chego na loja e pergunto para o cara que está abastecendo, sabe qual é a tua meta? O cara está abastecendo, não tem meta. Não, tu tem. Nunca parou para pensar a importância do teu trabalho? E talvez o meu RH tem que estar fazendo esse trabalho. Esse pacote de arroz que você tu tem noção que isso aqui vai para a mesa do consumidor? Tu já entendeu a importância da tua vida? Tu já teve consciência de que tu chegou em casa, o cara assim, é verdade, né? Se a gente constrói essa consciência, será que o cara não trabalha mais feliz dizendo, pô, eu sou gestor da mesa do consumidor?
Eu faço essa diferença na Faz vida de diferença, alguém. tá? O gestor pode chegar ali e dizer assim, ó, tu tem que abastecer, não deixa que furar. Acho que é um pouco, acho que me fiz entender Não, talvez no perfeito, exemplo, mas perfeito. é bacana. Segunda pergunta que você foi, a palavra É é possível ensinar atitude? atitude. Mostrar atitude, sim, Mostrar. pelo exemplo. Acho que a atitude a pergunta é um soft skills ou um hard skills? Hard skills é o cara é a parte técnica. Soft skills é o cara é bom de líder, o cara sabe conversar, ele tem uma dinâmica bacana, ele é um cara a parte dele. O hard skills é a parte mais firme dele, técnico, né? Então, vou trazer para ti aqui uma coisa. As pessoas são contratadas pelo hard skills e são demitidas pelos soft skills. Certo? Isso é um ditado antigo. Tá? Se elas não perceberem que agora eu acabei de falar aqui, não quer dizer que seja uma verdade, Sim. que o futuro é a pessoa que gosta de gente, que entende da execução, que entende de pessoas para engajar, o líder, agora falando de líder, engajar, e ter essa visão holística importante, tu consegue fazer isso sem atitude? Agora, se eu dissesse que ela vai perder a casa dela, amanhã, daqui a 3 meses, porque ela não está tendo atitude, porque ela sabe poder fazer mais, e não entregou, Bernardinho do Vôlei falou uma frase seguinte: não fique chateado quando perca um jogo. É por aí a frase, tá? Suor e lágrimas, se não me engano é o nome do livro dele lá. Uhum. Não fique chateado quando você perde o jogo. Agora, fique muito chateado se você perder o jogo sabendo que podia ter feito mais. Então, isso é falta de atitude. Então, ela vem no resultado. Né? Pô, Júlio, agora dá para ensinar? E aí? Será que dá para ensinar? Pois é, é uma Difícil. pergunta que eu faço muito para mim. Então, eu vejo que é meio nato isso, né? Eu Isso acho que já vem... é muita pessoa, é tomar uma consciência. Eu acho que a hora que a pessoa percebe que a atitude dela começa a trazer benefício, lembra da cadência que gera performance? A cultura nasce, por quê? Porque o cara percebeu que quando fez cadência, ele teve performance. Como teve performance, nossa, legal ter performance. Bacana, ganhei um variável, melhor. Pô, tô feliz porque eu me senti importante, porque eu me senti útil, senti que dei meu melhor. Então, eu acho que tem muito a ver com a motivação, com o momento da pessoa. Então, cada ser é um ser. Ele pode estar chateado porque se separou. Então, tudo isso influencia. A gente é ser humano. Né? Então, ensinar, eu acho que não sei se é a palavra certa, mas ter consciência, e mostrar a pessoa, e mostrar para ela ter consciência. E quem não tem atitude, cara, vai buscar ajuda com a terapeuta, cara. Vai buscar ajuda médica. Não tem problema nenhum. Isso acontece. Tá aí para isso, né? É, exatamente. Então, eu acredito que ensinar, eu sei que é muito difícil. Eu acho que perceber talvez seja uma palavra melhor. Daqui a pouco nós vamos entrar num assunto que eu acho que é um dos bicho-papão que está hoje no mercado, que é a IA, e que você é um expert nisso. Mas antes disso, eu queria que você... A mesma pergunta que eu te fiz há 6 anos atrás, eu vou te fazer agora novamente. Como você enxerga o supermercado daqui a 5 anos? O brasileiro sempre tem muita fé. Nós somos um povo de fé. Né? E eu acho que o supermercado sempre tem assim, vamos ter fé que amanhã melhora. Então, só fé não vai dar certo. Tá? Quando nós tínhamos aí o supermercado loja física, e uma padaria, um açougue, era uma coisa. Hoje você tem quantos canais de venda? 9. Então hoje você compra no supermercado arroz e feijão, você às vezes passa no açougue para comprar carne, de repente, e você pega no Zé Delivery a cerveja, aí compra um extrato de tomate que faltou na loja do condomínio, e a frequência de clientes. Então a dor futura do varejo passa por itens por cupom e frequência de clientes na loja. Agora, como é que você consegue frequência do cliente? Você vai ter que ser importante. E não passa por preço. Sabe por quê? Eu não tenho tanta percepção de Itajaí das ruas. Mas pega lá da BR-101, vai por dentro aqui, e vai até Balneário Camboriú, lá no shopping lá, o último shopping lá, o shopping maior lá. Quantos atacarias tem isso mercado tem no caminho? Será que a pessoa vai rodar 5 km para comprar um litro de leite 10 centavos mais barato?
Ainda vai ter isso, eu diria até vai ter, mas às vezes o combustível é mais alto ou a passagem é mais alta que isso. Em 2017 a gente vendia no atacarejo até 14, 15 quilômetros, 80% da venda. 80% até 14 quilômetros. Hoje não passa de 4 quilômetros. 4 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que a área encolheu. Então você está me perguntando, Júlio, o que vai acontecer com o varejo aqui a 4, 5 anos? Você vai ter que ter um valor percebido além de preço. Você vai ter que ser relevante na vida das pessoas por algum motivo. E não é só preço. Essa é a minha percepção. Tá? Eu acho que passa, vou te dar um exemplo clássico. Uma carne temperada, que é aquela carne temperada. Tu vai lá, tu olha preço. Não, tudo bem, não é que vai estar caro, mas só um contrafilé está R$10, vai pagar R$12,90, mas está no teu temperinho que tu gosta. Isso te tira do rumo. Tira. Aquela rosca de polvilho, aquela pamonha, vai tirar do rumo. Com todo respeito, qualquer produto teu aqui embalado, vamos supor que tu dá 100% do mercado, não é diferencial competitivo para o varejo. Porque qualquer lugar tem, e é igual. Vai ser o mesmo produto em todos os lugares. Se eu estou dizendo ao longo da bate-papo aqui que engajar pessoas é fundamental, gostar de gente, quem tiver o lado humano desenvolvido dentro das empresas vai fazer diferença. Outro ponto. Antigamente, como é que eram os currículos do supermercado? As pessoas preenchiam e a gente tinha ali à disposição e a gente escolhia. A gente vai começar a ser escolhido. Nós temos que fazer um trabalho para engajar tem que ser funcionário. Escolhido. Isso aí tu quer dizer que... Não dá para mais fazer esse mercado como faz hoje. Talvez o consumidor mudou mais que as empresas? Não, isso não tem dúvida. Não dá para alcançar a velocidade. 100%? Não dá. Tem como. A mudança... eu vou chegar aqui daqui a pouco para finalizar. Acho que quem dita a mudança é o consumidor, né? Com certeza. Você tem que olhar... O sonho é você construir toda a tua estratégia de compra de sortimento, definição de estratégia pelo cliente. O cliente confia em você. Né? Só que o varejo muitas vezes trabalha com um plano da indústria, que às vezes não conversa com o cliente. Só que às vezes é imposto isso, né? Tem uma imposição aí, mas é um papo longo que não cabe aqui. Mas está interessante. Beleza? Então eu tenho um funcionário que eu vou ter que engajar, que eu vou ter que ser relevante para ele. Eu tenho um universo que não é só preço, porque preço, qualquer esquina tem bom preço. Então o cara não vai rodar muito para ir na tua loja. O que vai te levar na tua loja? Se você não definir isso, você vai ter muita dificuldade. Outro ponto, mudança do consumidor. Caneta. Jogos. IA. Para onde vai isso? Então, a minha opinião é, a IA ela vai ter que entrar nos processos para fazer melhor o que a gente já está fazendo. E dar cadência. No caso das canetinhas, você mesmo aqui, Anderson, você tem marcas, que está aqui nas minhas costas aqui, que é proteína, mais ou menos, né? Mais isso ou menos aquilo, né? Uhum. É o free from. É o free from, exatamente. Então você vai ter que ter isso mudando porque o cara está comendo menos ou está comendo melhor. Certo? Como é que eu vou administrar esse sortimento? Isso também é uma jornada, tirando produtos que não vendem mais tanto, mas se eu tirar ainda tem um cliente que compra, como é que eu faço esse movimento? Vai ter que ter coragem no varejo, de se posicionar. Quem eu sou. Né? Então eu acredito que esses movimentos, no final de 5 anos, quem chegar ao final de 5 anos e perguntar para os clientes que, pelo menos, vou chutar um número aqui, 60%, 70%, tem que falar de fato a proposta de valor daquela empresa que o dono da empresa fala. Se não falar, vai ter dificuldade. Adaptação do sortimento, a IA dando cadência e você sendo relevante para o seu cliente e para o seu funcionário. São 4 pilares, eu acho que não era uma pergunta combinada, né? Então só para deixar claro. Não, mas Um pouco eu vou buscando a minha memória aqui. Sim. Eu acho que gente passa por gente interna. Literalmente conversar com o teu cliente. Exatamente. E com o meu funcionário. O teu funcionário. Tem que ser relevante para ele. Entender o movimento e o sortimento, como é que eu vou fazer essa mudança. Ter uma proposta de valor percebida pelo cliente, não falada pelo dono, de ordem de 60%, 70%, muito clara, tá? E entender, talvez, aí, o movimento da IA para gerar essa cadência de processo. Quem fizer isso, vai sobreviver. Quem não fizer, vai ter bastante dificuldade, na minha opinião. E na tua experiência, tu enxerga que muitos empresários estão relutando contra isso ou tu acredita que a maioria está
tá vendo que vai ter que se mexer nesse Então, ponto? Santa Catarina, e aí falando talvez no interior de São Paulo também, mas Santa Catarina com certeza está um dos varejos mais competentes do Brasil. Tá? Então não tem ninguém bobo aqui. Né? Só que ao mesmo tempo, mas por que é um varejo tão bom? Porque o meu concorrente é bom. E se eu não fosse bom, eu ia morrer. Então tem que ser bom. Quantas empresas ficaram pelo caminho? Não vamos citar nomes aqui, Sim, para não ser sim, chato, sim, mas quantas perfeito. empresas? Você mesmo, quanto tempo tem? Você sabe quantas ficaram pelo caminho? Né? 26 anos na estrada aí, já Então, vimos algumas. exatamente. E você sabe por que não deu certo às vezes. Briga de família, muito conservadora. Então, vamos responder a tua pergunta agora, Anderson. Tu ainda acha que todo mundo está entendendo o momento? Não. Não está. Óbvio que não. Não está todo mundo entendendo o momento. Depende de qual momento. Da canetinha, dos jogos. Né? Pô, todo mundo está falando. Mas o que vamos fazer? Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Isso está sendo discutido. A IA, tem gente que diz que a IA é hype. Eu que conheço bastante IA, faz um balela, não tem nada a ver. Então, ainda encontra-se isso como forma de coisa. Acho que aqui, quando um puxa, em Santa Catarina, os maiores aí, quando um puxa, o outro vem atrás. Então não demora muito. Todo mundo é muito rápido aqui, tá? Agora eu conheço o outro, eu fui presidente da Rede Brasil, né? Então eu tinha 17 estados que eu viajava. Quantas lojas lá, Júlio? Hoje, próximo a 600 lojas. 600 lojas. 600 lojas. Só para entender um pouquinho, posso comentar aqui já? Pode, deve. A Então, próxima pergunta já entrou, Então, a Rede Brasil é uma rede aí com 600 lojas, nasce em 2004, na fundação de alguns, nós somos sócio fundador, e ao longo dessa jornada algumas empresas entraram, poucas saíram, 2 ou 3, e outras entraram agora. Né? Então, é um grupo que fatura aí 43, 44 bilhões. Eu fui presidente executivo por alguns anos e, recentemente, em abril, eu saí da presidência do conselho. Agora, desse ano. Então, eu conheço bastante, tem bastante relação. Então, o grande propósito lá é buscar a eficiência de conhecimento, troca de figurinha entre as empresas. Compra, sim, compra conjunto, fazer negócios internacionais, taxas de cartão, eficiência de energia e por aí vai. Troca de conhecimento, que é fundamental nesse negócio. A Rede do Brasil nos ajudou muito a ser o que a gente é hoje. Isso é um movimento que eu te acompanhei nos últimos 2 anos ali. A gente até fez uma reunião lá no Mundial Mix com você falando sobre a Rede Brasil em alguns aspectos que a gente teve reunião lá em São Paulo depois e também andou e deu muito certo. Agora vamos trazer um pouco mais o Leonardo aí para dentro do jogo, que nós vamos falar da tal da IA. Já demos a primeira conotação aí, mas a inteligência artificial, tu vem falando muito de cadência, né, Júlio? Então, isso cara, para mim serviu assim, quando tu falou da cadência, que vai ter uma cadência para ela ser bem executada, acredito que seja isso. Eficiente, né? Mas qual foi a primeira aplicação de IA que realmente trouxe resultado, no teu entendimento? Você fala mercado? Qualquer coisa? Mercado. E acho que como surgiu a IA na tua vida? Quando começou isso, né? Por que começou e de onde veio isso? Tá bom, porque o Júlio é o seguinte, o Júlio ele tem uma história também de startups, que nós tocamos no assunto daqui a pouquinho, mas essa pergunta é totalmente pertinente. Como que o Júlio despertou essa AI? Ok. Vamos falar primeiro da tua pergunta, Anderson. Eu acho que a parte... a Gartner é uma empresa que faz pesquisas de mercado, ela estuda o comportamento. Então, 95% das empresas, o ano passado, falharam com a IA. 95%? Você já deve ter ouvido falar da IA First, a IA primeiro. E aí eu acho que esse é o erro. Não é a primeira IA. Primeiro pessoas, processos, depois a IA, a tecnologia. Nem sempre é a IA, às vezes é uma automação. Tá? Não vou entrar na parte técnica de explicar isso, mas uma coisa mais simples, não tem necessidade de botar a IA ali, ou a IA ela tem mais flexibilidade, vamos dizer assim, para o público entender essa jornada. Então, na prática, as primeiras soluções simples, básicas, é um chatbot, você falar com a máquina, ela te responder, bota uma memória onde ela pesquisa. O mercado está falando, alguns de vocês podem ouvir falar de guarda de rail, o
cara fala, os guarda-reis, o que é os guarda-reis? Você dá limite porque ela vai responder. Né? Então, quando você fala inteligência artificial, por que ela pode custar caro ou barato? Porque você, às vezes, faz uma pergunta, ela vai pesquisar toda a base dela para dar uma resposta. E ela vai conjugando, vai trazendo ao longo do tempo, quanto o teu conhecimento, ela vai, através de números, isso é pouca gente entende, não quero virar técnico aqui, tá? Mas a diferença começou, não vou dar os nomes aqui, para não ficar chato, mas a conversa é o seguinte, a inteligência artificial já existe há muitos anos, só que eles queriam entender que o A é o A. Só que o A aqui é escrito de um jeito, o A chinês é outro, tal. Só que alguém teve uma ideia, não, o A é 1, 2, 3, 4. O B é 5, 6, 7, 8. E aí eles entenderam que aí que começou a existir, eu estou resumindo assim, 250%. Aí nasceu a IA generativa, que começa a entender que a primeira coisa que ela traz é o texto. Então ela traz muito conhecimento, textos, conhecimento, você pergunta, ela responde. Né? Que muitos falam que a maioria é resposta pronta. Sim. Eu não sei se é só resposta pronta, Júlio. Olha, um dia que você quiser fazer uma aula só disso, a gente pode conversar aqui. Porque quando você entra no chat GPT ou no Cloud, você tem que ir lá, primeira coisa, preencher quem é você. Como você pensa, como é que você quer as respostas. Meus coisas lá estão escritos. Critique minhas ideias. Sempre traga 4 ideias resumidas. Mas critique minhas ideias. Eu não estou aqui falando se dá bom, não, critica. Já traz a crítica. Em alguns casos, não traz o risco. Então, eu coloquei isso na memória dela sobre a minha pessoa. Então, a primeira coisa que tem que preencher é isso. Pouca gente sabe disso. É que às vezes eu vivo uma bolha, a gente conversa, entre nós que falamos de IA, a gente vive uma bolha. Mas quem não preenche isso já tem uma dificuldade. Aí ela vai responder muito melhor. Então, quando você diz, ela responde, depende, se você fizer isso, vai responder muito diferente. Entendeu? Voltando à tua questão onde aconteceu, eu acho que o primeiro foram as automações de atendimento, coisas simples. Venda teve um Grow, que é essa parte de fazer, sabe, o topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Então, eu vou lá, eu aqueço o lead, o atendimento, eu faço uma mensagem, por exemplo, na internet. Vou fazer um exemplo, tá? Eu vou lá, eu quero vender vinho. Então, eu vou lá na internet e faço uma mensagem lá no Instagram. Você sabia que tomar vinho você vive menos? Aí o cara pensa, pô, peraí, o médico fala o contrário? Vou clicar aqui, cliquei. Quando clica, abre uma matéria assim, você vive mais feliz, mais isso, você vive menos estressado, menos infeliz, e aí vem uma matéria explicando. Depois, diz o seguinte, temos aqui um cupom de desconto 50% nas compras lá da Imperatriz. Aí ele vai lá, preenche aquele cupom, eu peguei o registro dele, só que na verdade, eu quero falar com esse cara depois. Então, quando ele preencher o dado, ele vai lá, pega aquele dado, sobe para a base, ele ganha o cupom, porque ele se interessou por causa do cupom, ou pode ser uma matéria, pode ser alguma coisa... Alguma coisa chamou a atenção dele. Ele quis entrar ali. Então, a IA fez muito bem isso. Isso é o primeiro, tá vendo? Quais são as primeiras coisas? São essas. Estou falando no mundo moderno agora, tá? Não vou falar lá para trás, agora. A segunda que eu posso falar também é o atendimento automático, né? Coisas simples, você botar o atendimento. Hoje, 80% do saque nosso é dúvida. Que hora que abre, que hora que fecha, qual é a promoção. Isso tu pode botar na IA ali, tu bota no e ela vai lá e puxa, coisa mais, faz uma API e vai resolver. Então, esses são os dois principais, mais simples que fez acontecer. Quem fez isso fez muito bem. Só que a IA mudou, né? A IA começa a fazer programações. Né? Então, aí nós estamos falando de uma outra história. E aí está acontecendo muita coisa. Mas isso é para um outro dia. Tá certo. Eu lembro muito as lojas de vocês lá em Florianópolis, que um barrilzinho lá, tu tinha um vinho, uma Sim. tela, e ali já harmonizava, tu digitava para harmonizar o que tu vai degustar com aquele vinho. Isso aí já... Isso foi faz muitos anos. Vou aproveitar esse teu comentário para responder a pergunta dele. Onde entra a tecnologia na minha vida? Talvez nessa época aí que o pai falou, que a gente fez. Falar disso hoje é muito simples, mas eu acho que fiz isso há 20 anos atrás. Era muito inovador aqui. Há 20 anos atrás, talvez. Era uma tela que você clicava, fazia a harmonização, imprimia, eu podia mandar por e-mail. Por e-mail. Eu acho que nem tinha WhatsApp na época. Era por e-mail. Tá? Esse gosto vem de lá, né? Mas assim, se transformou em realidade prática, foi com algumas empresas, mas uma que eu posso citar é a Smart. Em 2017, eu montei a Smart Solution, numa necessidade de uma sócia que trabalhava conosco na empresa. Ela sai, nós olhamos, eu gostava muito do trabalho dela.
ela vai lá e traz uma ideia, a gente montou uma ideia, deu um alvo, mas rodou para o lado do alvo e acertamos. Essa empresa hoje, a principal ferramenta de gestão de oferta no mercado brasileiro de supermercados chama Smart. Quem é proprietária dela é a Neodida aqui de Joinville, em 2022 comprou a ferramenta. Tá? Uma ferramenta que me trouxe algo próximo aí a muitas mil vezes aí o retorno. Foi muito bom o negócio. Então ali eu tinha um gosto. Né? Aí fiz outras coisas, tá? Mas eu teve um tempo que, pela governança da empresa, eu tive que parar de fazer isso. Não podia mais fazer. Estava na Rede Brasil, estava fazendo startups, tive que parar de startup, continuo na Rede Brasil, sou diretor comercial da empresa. E aí eu venho, ao longo do tempo, olhando um pouco mais para que eu quero ser feliz. Mais do que eu quero ser feliz. O que me faz feliz? Né? Então, e não estou falando aqui de fazer um hobby. Né? Não é hobby. Eu gosto disso e sei que tem grana na mesa. Né? Então eu começo a olhar um pouco, a partir principalmente de 2023, eu começo a olhar que o varejo é para poucos. Né? Suga muito. E eu estou muito dentro da operação. Eu acho que eu poderia contribuir muito mais fora do dia a dia da operação. Então a gente já, nesse meio tempo, forma-se o conselho. E no conselho foi feito propostas para mim para assumir uma jornada interna, ao qual eu não quis. E eu não quis continuar no modelo e pedi para que eu já, nessa jornada, agora estou falando aqui de 2025, eu entre, peço não quero mais ser diretor comercial, e agora minha jornada natural é ir para o conselho. Tá? Voltando agora de novo a 2024, final de 2024, disse, cara, mas tá bom, eu quero saber, mas o que eu vou fazer? E aí estava começando, o ChatGPT, eu acho que nasceu, tem uma versão 2023, 2022, estava rodando e tal, comecei a gostar da brincadeira, fui indo, disse, cara, vou fazer MBA, faço 3 MBAs em 2025, em aspectos diferentes, mas faço 3 MBAs. Nessa jornada, eu digo, cara, o que eu vou fazer? Né? Então, muita hype, muita ferramenta, então IA não é ferramenta, ferramenta é software. Não, IA não é isso. Tá? Tem IA embarcada nas ferramentas, mas usar a IA de forma estratégica não é isso. Tá? Posso citar 200 ferramentas aqui que são legais. Pô, ideia map, você tem uma ideia, bota lá, pô, legal. Bota lá essa ideia, você clica, pô, aquilo encantava os olhos. Mas fez o que aquilo? No máximo uma reunião com algumas ideias. Já era alguma coisa. E o sentimento das pessoas hoje em dia, e aí quando começa a entrar de verdade a IA na minha vida, é quando eu tive a percepção que a IA não estava fazendo diferença na minha vida. Ela só estava fazendo o meu dia a dia mais rápido. Isso está acontecendo hoje. As pessoas não estão tendo a percepção do valor da IA porque estão pegando coisas que faziam em 2 horas em 20 minutos. Faziam uma semana em 2 dias e elas acham só que estão fazendo as mesmas coisas. E não está errado. Só que dá para fazer muito mais que isso. Estão passando o que tu passou lá no começo. Exatamente. E eu comecei a tomar essa consciência, respondendo a tua pergunta ainda, tá? Comecei a tomar consciência, meio de 2025, eu chamo um menino chamado Rodrigo Espinola, desses todos que estão na internet, acompanho ele, gosto muito do conteúdo dele, ligo para 3 caras, não vou dar o nome dos outros, tá? Até porque eu acabei não avançando com eles, e são caras bons, eles fizeram proposta para ir, mas, cara, não bateu o quê? O lado humano. Eu não gostei do jeito das outras pessoas. Até tem, entendeu? E tu não faz negócio com ferramenta, faz negócio com gente. Eu converso com o Rodrigo Espinola, fomos namorando, até que em janeiro desse ano a gente assina um contrato da Dalton Lab, dezembro a gente assina um contrato da Dalton Lab e eu entro na Dalton Lab, faço um investimento. A Dalton Lab é uma empresa bem pequenininha, eles vêm de uma escola que o pai deles foi presidente do Mackenzie, de São Paulo, tal, muito competentes. Em janeiro a gente abre a empresa, a gente não atende varejo hoje, não é porque a gente não quer, porque não atendemos mesmo. Tá? Então, e aí, onde nasceu a paixão verdadeira? Quando eu descobri o que a IA pode fazer, que é entrar nos processos da cadência. Esse é o verdadeiro papel da IA nesse momento, tá? O grande papel. Então, entra no processo que tem alguma coisa que é o caixa de supermercado, que tem fila ou não tem fila, a câmera olha, diz quantas pessoas tem, outra agente diz que tem fila, avisa o gerente da loja, às 18 horas, mas às 14 horas, quando bateu o cartão ponto, 4 profissionais não vieram. Então, baseado na venda das 18 horas, às 14 horas faltou 4, eu sei que vai dar feira. Então, eu posso avisar o gerente que ele tem tempo de arrumar. Mas eu posso botar outro agente lá no RH para descobrir que aquele líder daquele horário é o cara que tem mais absenteísmo do novo na empresa. Então, eu descobri que o problema é liderança. Liderança. Então,
Tu está entendendo a diferença de um agente que vão lá essa é a cadência. Ele dispara o WhatsApp, ele vai lá, avisa os gerentes, isso é operacional. Tático, ele avisa toda a jornada do dia, quantos funcionários faltaram, quem são os líderes, se teve contratar terceiros para cobrir, qual é a loja que mais faz isso? Isso é tático. Estratégico, o diretor recebe um relatório semanal dizendo, ó, tal loja aconteceu isso, isso e isso, está aqui ó, o número desse cara, ó, qual é a relação de absenteísmo, turnover, com reclamação e reputação dos clientes. Ou seja, o líder que faz com que o funcionário falte, eu linko ainda com a reputação da loja, digo quantas reclamações eu tenho de caixa daquela loja. Faz sentido para vocês? Isso é cadência. Porque todo mundo é avisado, todo mundo sabe, tem relatório, tem gerencial, tem operacional, ó, resolve, mas eu linko e o cliente percebeu. Além de tudo, que é pior, o cliente já percebeu o mau atendimento daqueles caixas, porque o líder trata mal. Então aí eu descobri, eu dei um exemplo aqui de uma jornada agêntica. São as empresas agênticas. De novo, isso aqui dá uma conversa longa, são as empresas dos Estados Unidos. Então ali nasceu a minha paixão, foi o gatilho assim, cara, é aí. E aí nós estamos com essa empresa hoje lá, chama Dalton Lab, quem quiser entrar lá. Nós temos a empresa, posso falar, Rumo Logística, que é uma empresa gigante, a maior da América Latina de logística, ela fatura quase 14 ou 15 bilhões. Temos a Neodida aqui de Joinville, que é cliente nossa. Temos, agora a gente está fechando uma POC, uma parceria, fechamos agora com a KPMG, que é a Big Five mundial de controlador. Essa empresa é uma empresa gigante, então eles chamaram a gente ganhou recentemente o PIT, são 1.500 empresas no Rio de Janeiro, é o maior ou um dos maiores eventos do mundo de startups. A gente foi primeiro, eles têm Doha, Canadá, Portugal e Brasil. Foi agora, um mês atrás, não foi? Um mês atrás. E foi a primeira vez na história que uma empresa de serviço, porque a nossa empresa é de serviço, não é de software, nossa empresa é de serviço, ganhou esse prêmio. Né? Aí estava lá a KPMG nos chama e diz, ó, nós temos 5.000 clientes na América Latina, e nós queremos fazer umas POCs com vocês, se der tudo certo, vocês entram aqui e cuidam dessa parte com a gente. Entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Por quê? A dor é essa. Então, ali nasce a paixão. Quando eu começo a estudar, entendo o que dá para fazer. Interessante, só para fechar, Anderson. Nos primeiros momentos, eu queria só saber de ferramenta. Eu adorava ver ferramenta. E teve um curso tem um MBA que eu não terminei ainda. Foram 4, eu não terminei um. Que saco isso aqui. Que era o da Exame. Exame Sampo. Tá? A Exame é aquela antiga revista. Sim, tá. Tem uma universidade hoje, foi vendida há longo tempo. E Sampo é uma grande universidade. E a aula é bem didática, assim, detalhe, RAG, a história, assim, pô, que aula chata, eu quero ferramenta. Isso acontece com a maioria das pessoas hoje ainda. Estuda um pouquinho as coisas do porquê. Estuda a história. Tem a história do Turing, que é o cara lá de trás, cara, lá da época do inglês, quando nasceu, da guerra. Lá começou a inteligência artificial, lá na guerra, quando descobriram os alemães, como é que eles começaram a codificar os dados. Bom, para não ficar uma história muito fora do teu negócio, mas é importante falar disso. Isso aí é gostinho de quero mais, né? Já temos muito assunto. Não, Júlio, eu sei que esse assunto é um tema longo e com muitas dúvidas, né? Eu vou literalmente, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui dos representantes comerciais e vou fazer uma pergunta para o Júlio, que é a seguinte. Como um representante comercial consegue melhorar suas vendas totalmente ligado à IA? Aonde que a IA vai estar ajudando esse representante comercial numa performance melhor? E o que ele precisa fazer para dar essa virada de chave? Eu diria, vamos começar, qual é o grande valor do representante? Qual é o melhor dentro do dia a dia dele? Qual é o que mais tem valor para ele? Se fosse dividir por horas, eu tenho 40 horas no mês. Onde eu tenho que gastar mais tempo? Execução dentro de loja. Execução, bacana. Eu penso muito em execução. Faz todo sentido, tá? Tá. Segundo, trânsito. Vender? Vender? Vender, tem que vender. Lógico, mas tem que cuidar do ponto de venda e execução. Então vamos pegar assim, então, vamos supor que estar perto do comprador e cuidar do ponto de venda. Faz sentido? Faz sentido. O que mais tu faz? Registra isso tudo, bota numa folha, e aí pega um amigo, alguém que se mexa com IA, e diz, cara, dá para automatizar isso aqui? Porque às vezes eu fico preenchendo o relatório, a empresa quer que eu faça não sei se acontece com vocês aqui, mas a empresa quer que preencha o CRM. Automatiza isso.
Entendeu? Isso, Júlio, tu vai continuar nessa linha aí. O Leonardo, depois daquela conversa que ele teve contigo lá, ele já fazia, né? Mas aquela conversa que teve contigo durante a Expo Super, abriu uns horizontes e hoje eu delego algumas coisas para ele assim, dá uns 20 minutos, tá tudo pronto. É isso. Entendeu? Então, pessoal, escuta isso aqui que o Júlio está falando. Isso aqui vai nos ajudar. O intuito da vida de representante é encurtar os caminhos. Nós não precisamos ficar se debatendo com coisas do passado. Tem que se atualizar e pegar essas dicas aqui, que o Júlio vai continuar agora. E perfeitamente, Júlio. Eu penso muito a virada de chave da Representante Sul. Eu te falei um pouquinho antes nos bastidores aqui, né, que algumas indústrias gigantes nos ajudaram nessa virada de chave, mas quando a gente o tal do selim pro sellout, né? Sim. E quando a gente fez essa virada para cuidar do PDV, para estar dentro das lojas, para dar um treinamento melhor para os nossos promotores, para chegar com a tua equipe comercial e falar para ela, cara, eu preciso fazer execução. Sim. Eu preciso fazer execução. Essa foi uma virada de chave talvez a maior de todas, né? Claro que tu vai tendo que se adaptar pouco a pouco, mas eu queria que tu continuasse nesse sentido aí pra gente. Alguém pode pensar assim, né? Tá nos vendo aqui, mas vamos lá. A verdade é outra no dia a dia lá. Mas você tem que começar. Quando você lembra você fez uma pergunta para mim, Júlio, como é que faz a disciplina, como é que você faz a atitude? Muda a sua atitude. Começa a mostrar, né? Quando você começa a mostrar, então, você botou no papel aqui, lembra? Botou no papel. Pô, CRM tem que preencher. Cara, dá para o ChatGPT e lê. Você vai ficar impressionado se você preencher tudo certinho. O teu CRM, vai lá, cola aquilo ali, lê, não faça direto, lê. Você vai dizer, nossa senhora. O outro lado da indústria vai dizer, nossa, o melhor representante que passa para mim é o cara lá de Santa Catarina. Aí, quando tu pediu uma coisa para ela, esse cara é bom de ajudar. O cara, bom, então, vamos lá, já começa a fazer isso. Segunda coisa. Existe uma troca, né? É muito ruim falar isso, mas pesquisa as pessoas à sua volta. Não no sentido... Pega, por exemplo, quem você lida... Lá em São Paulo, uma representada. Quem que te atende lá? Dá uma pesquisada na vida dela. Bota o que ela gosta. Fala de coisas que ela gosta. Eu estou entrando na esfera. Eu penso, nossa, como é que tu sabes disso? Eu já fiz isso. Eu vendo hoje. O que eu faço? Nós fomos numa empresa... Fui numa empresa... cobrança de plano de saúde. Ele tinha 300 vendedores... que é do interior, então ele tinha que, muitas vezes, na mão levar. Ele hoje tirou todo mundo, a gente botou um IA, mas quando nós fomos vender para ele, a gente soube que era mais ou menos isso, eu pesquisei a vida do cara. Nós fomos pesquisando a vida dele todinha, assim, dura essa, né? Mas quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu falei para ele, assim, poxa, tu gosta de cavalo? Tu cria cavalo? Como é que tu sabe? Então, entrando lá na empresa, vi tal, vendo ali atrás, tem os negócios. Pô, eu gosto, não sei o quê. Já deu aquela quebrada de gelo, entendeu? Já deu aquela quebrada de gelo, né? Aí fomos falando aquele negócio todo. Quando nós entramos no problema dele, ele abriu o coração dele. Pô, é muito difícil, tal. O que aconteceu? Ele contratou a gente botou aqueles agentes e resolveu o problema dele. Então, vamos lá. O que eu quero dizer na prática é o seguinte: pega tudo aquilo que já tenha valor de fato no teu dia de vendas e o que não tem valor. Então, por exemplo, cuidar do ponto de venda e vender. Estuda o teu cliente. Então, aí tu vai ganhar tempo o quê? Quando for no teu cliente, pô, qual é a tua loja que está sofrendo? Estou sofrendo na loja tal. Pô, fui lá naquela loja, atende. Puta, tens para compassar a tua venda? E começa a registrar aquilo, começa a dar histórico. Pega tu e grava tudo. No outro dia vai atender o cara, um mês depois, pô, lembra aquele dia, cara, nós fizemos aquela ação, tem aqui, ó. Vamos fazer de novo? Vendeu tanto, me falasse. Como é que tu sabe? Como é que tu lembrasse? Não, está aqui, está registrado. Então, tu pode fazer N coisas. Não estou nem falando, como ele falou, automação. Mas, por exemplo, né, a agenda de cada um. Está onde a agenda de vocês? Está no papel? Eu me viro bem com papel. Cara, mas quando tu faz uma agenda no Google Calendar, por exemplo, tu bota tudo ali dentro. Se tu aprender a botar tudo a reunião, como é que foi a última reunião? O que tu falou? O que não falou? O que registrou? Aí a registra. Vou atender o Anderson hoje. Como é que foi a última reunião? O que ficou pendente? Ou então tu chega no domingo à noite, tu me traz tudo que eu combinei, que a semana eu vou atender, que ficou pendente, traz a jornada. Trás, ali. Aí tu chega na reunião, tu te mostra organizado. Tu pergunta para IA assim, estou devendo alguma coisa que eu ainda não resolvi para dar resposta? O
cara traz, tem 4 coisas que você não Esse está pendente. Está pendente, a tua empresa não deu retorno, ou tu nem olhou, né? Ou tu nem olhou. Então, organizar essas demandas. Então, a IA, ela pode te ajudar a pegar todas essas demandas, porque deve ser muitas demandas, e organizar elas. Depois pega assim, pede para a IA, qual é o problema que mais se repete? O problema que mais se repete é mandar a pauta nova, sei lá. Sim. Algum item lá aqui. 80% do teu trabalho e retrabalho está em pauta. Parei. Então, quem causa esse problema? Vai tentar resolver. Quando resolver, é 80% do mesmo problema. Entendeu? Então, eu não estou aqui falando... os caminhos. Porque parece que não é nada. É só uma pauta. Não, pega o telefone, abre o WhatsApp, repassa, vai, liga para o cara ver se recebeu. Entendeu? Aí o cara não recebeu, não chegou. Então, assim, desenha o que tu faz todo dia, seleciona o que tem valor, o que não tem valor, vê o que tu pode fazer, vê se não dá para excluir algumas coisas, só excluir. Aquilo que é preciso fazer, que não te gera prazer e não te gera valor, tenha certeza, dá para automatizar. Com ferramentas como o GPT e tal, tu vai pagar $20, talvez numa ferramenta dessa, R$120, sabe, vai pagar R$120 por ferramenta, só que tu vai ganhar talvez 40% a mais de tempo para vender. Vale muito a pena. Entendeu? Vale então, o valor que ela gera no negócio vale muito a pena. Se você está usando somente para perguntar e ter resposta, sim. Você não está usando inteligência artificial, você está fazendo perguntas para um Google evoluído. Certo. É aquele mito que todo mundo tem, que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Isso é um medo que é para quem não está preparado, né? Sim. Tem vários ditados já no mercado, né? A IA não vai te substituir, mas o cara que está no teu lado vai te substituir, é verdade. Eu estou te afirmando, vai. Isso. Mas usando a IA corretamente. Não usar o GPT que eu falei para a pergunta. Usando a IA na automação. Aí tu vai atender o cara, tu vai lá abre o teu computador, diz, não, o que tu quer hoje? Cara, o que tu quer hoje? Passa na loja, tira uma foto da gôndola, monta um relatório para ele, se está mal executado, alguma loja, se está bem executado, se não está, como é que foi vendo esse final de semana? Olha aqui, eu tirei uma foto de 7 lojas, olha como nós trabalhamos bem esse final de semana, por isso vendesse tanto, nossa equipe está firme contigo. Monta ali, bota na IA, ela monta a prestação para ti, para mandar para o cara. Chega pronto. Tu mexe com isso. Cara, hoje pega um notebook LM com a ferramenta do Google, o cara joga ali um negócio, tu segue uma apresentação, tu começa a surpreender, tu começa a diferenciar. Tu começa a ser reconhecido por outros valores que não é só preço. Aí alguém vai pensar, Júlio, mas o cara te esmaga. Óbvio que o cara vai te esmagar. É um papel do comprador tentar ter mais margem. Né? Muitas vezes a distorção que existe, faz JBP. Falamos JBP um monte aqui. Só que às vezes não conversa. A indústria quer volume, o varejo quer margem. No final do dia, os dois querem ganhar, né? Mas o elo tem que funcionar. Só o cuidado não é esse. O varejo quer massa de margem. Então, quer volume, ajuda a vender mais então e vamos fazer isso. Então, cara, daria... Se pegar um representante, sentar na mesa e desenhar, não tem qualquer vida pode melhorar. Para finalizar, prometo que esse é o meu comentário. Nós temos lá nós temos um conceito que chama time de um único funcionário. Time? De um único funcionário. Time de um único funcionário. Então, por exemplo, eu tenho 5 agentes que trabalham para mim. Responde LinkedIn. Vai tudo dentro do meu perfil. Responde LinkedIn. Responde e-mail. Que tu alimentou. Alimentei, por exemplo. Eu não estou mais no comercial. Então, todo representante que manda para mim, aí a pergunta para ele. Qual é a tua categoria? Tem mais coisa. Minha categoria é X. Eu já sei que é uma categoria, então tu pode entrar em contato no e-mail com fulano e tal. Eu nem vejo. Já está lá. Entendeu? Só que antigamente eu perdia uma manhã, 2, 3 horas respondendo e-mail. Entendeu? Então, ele faz isso. Tem outro que pega todas as minhas ligações, meus WhatsApp que entram, e prioriza para mim. Ele lê os meus WhatsApp e prioriza para mim. Cara, responde isso, responde aquilo, isso aqui é urgente, dentro da prioridade. Tu tens 5 minutos. A quantidade de WhatsApp, só que às vezes tu vai ali e abre um WhatsApp do teu amigo de futebol que não é importante agora. Não é que não quer ver, pode ser à noite. Mas pode ser depois, né? Qual é a tua prioridade agora? Não, a prioridade é os meus clientes. E o nível de problema 1 é não chegou o caminhão. Nível 2 é tal coisa. Aí vai trazer para ti aquilo dali, daquele jeito que tu quer. Então, cara, dá para... É um universo, né, cara? São essas coisas para deixar. Ô Júlio, conversa meu Deus, está sensacional. Hoje eu sabia que ia ser assim, eu tinha certeza que ia ser assim. Cara, há 26 anos atrás, a minha empresa existe há 26 anos atrás, eu vou só citar um negócio aqui, não vamos nem entrar nesse assunto, porque
eu estava pegando o voo lá em Florianópolis, tu vai lembrar disso, e esses biscoitos que estão aqui atrás, Biscoito Bela Vista é a minha primeira empresa, né? Estou com eles há 26 anos, com muito orgulho, por isso que está tudo isso aqui acontecendo também. E eu digo que as coisas não são por acaso também. E aí eu estava embarcando, eu não tinha contato com o Júlio, e estava embarcando num voo em Florianópolis, e aí eu falei assim, pô, cara, aquele cara ali é o do Imperatriz, precisava falar com esse cara. E aí quando eu entrei no voo, o Júlio entrou, acho que por uma porta, eu por outra, foi indo, e, cara, aquele voo lotado, daqui a pouco eu olho, eu sento do lado do Júlio. Lembra disso, né? Com certeza. Sentei do lado do Júlio, o voo atrasou um pouquinho, foi 1h50 de tempo para chegar em São Paulo. Ficou rodando em Santos. Ficou rodando em Santos, exatamente. E aquilo ali, Júlio, para mim, cara, foi assim, algo que dali para frente comecei a conversar contigo, me aproximei mais dos negócios da sua empresa. E aconteceu aquilo de uma maneira que, porra, talvez tu ia sentar lá no fundo do voo, ia descer, eu ia tentar ir atrás de ti, tentar te encontrar lá em São Paulo, e acabou que a gente sentou um do lado do outro, de 100 e poucas pessoas dentro do voo. É importante frisar, né, que cara, sensacional. O mundo futuro, na minha opinião, relacionamento vai ser fundamental. Mais do que é hoje, mais do que já foi. Então, cada vez mais essa integração de pessoas é importante. Mas é importante frisar, lembrar que eu te conhecia. Sim. Que eu te conhecia, por quê? Porque o teu primo Fernando Amorim trabalhava conosco. E aí eu te conheci de algum futebol que a gente jogou. Tu jogava no Agrovêneto, isso, lembra? Exatamente. E a gente jogava um futsal lá e jogava muito, tá? Não era só bom na IA, não. Era muito bom jogador, jogava hoje muito. Com a IA eu jogaria mais ainda. Hoje fica um pouco mais fácil, né? Isso aí, cara, sensacional. Eu também, claro, já te conhecia, mas a gente não tinha, né, assim, um contato mais diário. Mas a gente tá até hoje aqui junto é porque tu és um cara do bem. E tu também, amigo. Tu também, isso aí pode estar certo disso. A gente sabe as pessoas que a gente precisa ficar do lado, né? Isso aí é certo. Eu falo sempre, uso uma fala que é de todos, né? Que ninguém faz nada sozinho, né? Eu agradeço muito a minha equipe, né? O Leonardo, meu filho, Natália, minha filha, trabalha há 12 anos comigo, Guilherme, meu genro, a minha esposa, que é uma fiel escudeira, está sempre ali me incentivando, né? A nossa empresa, nesses 26 anos, passou por muitos altos e baixos, como todas as outras empresas, né? Hoje eu tenho o André, que é um gerente de vendas, que trabalha comigo, o Eduardo, meu sócio gaúcho, né? Que implementou muita coisa dentro da Rede Imperatriz. Eu sei que ele tem o maior respeito por vocês, né? E hoje, vindo uma nova geração aí, né? Que a gente consegue delegar. O Leonardo está num segundo momento agora, está 8 anos com a gente. A Natália está 12. Chegou um netinho aí. E a gente frisa muito que ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então, a gente precisa realmente desses apoios, né? E tu não precisa fazer, né? Tu precisa ter pessoas competentes que façam o que você está desenhando. Júlio, estamos aqui já 1h04 minutos. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aí, só para a gente descontrair um pouco e infelizmente temos que... Deixa aqui já um convite para uma próxima, uma oportunidade que a gente tiver. Que tenha, né? Mas vamos lá, umas respostas curtas aí. Um livro. Empresas Feitas para Vencer. Tim Collins, se não estou enganado, ele fala que quando você vai para uma jornada, que vai entrar no ônibus para uma jornada, leve as pessoas certas. Olha aí. Um mentor. Meu pai. Teu pai. Desculpa. O meu pai e o Tiago, os dois. Tiago, né? Os dois. Meu pai teve menos, mas... Tu perdeu o pai com 10 anos, né? Mas eu não tenho lembrança, mas o Tiago, sim. Um hábito diário. Aprender e a minha corrida. A tua corrida. Uma ferramenta de IA indispensável. Tem várias, mas uma que seja realmente... Não, essa daqui... Cara, tá na moda, e não tá na moda não, ela é muito eficiente, o Cloud, mas eu uso muito tempo, ela me conhece, o GPT. GPT. Como ferramenta, Cloud é top, mas como ferramenta primordial para mim hoje,
Poderia falar outros, notebook, mas o GPT foi a primeira que eu tenho, então ela tem muito conhecimento, as respostas saem mais para mim, chat GPT, como ferramenta cloud e como você quer fazer aprendizado com seu filho, quer dar uma matéria de aula, uma apresentação, notebook LM. Notebook LM. Da Google. Google. Uma empresa que, se você quiser citar mais que uma, tudo certo, uma empresa que você admira. Eu hoje aqui, olhando para o mercado, acho que uma empresa que tem que admirar como catarinense, vou dividir aqui, é a Bali. Bali, a DAI. A DAI. A gente tem outras empresas, mas acho que o último momento dela. Admiro muito dentro do Mundial Mix. Eu estou lá dentro, eu sei quanto que é complexo, então a gente quem está muito fora só vê, né? Por muitos anos vocês ganham como a melhor cesta básica. Exatamente, bora. Né? Então eu sei que isso é muito trabalho, não é fácil, porque exatamente. Só tem gigante aí, né? Exatamente. No Brasil, eu acredito que aí tem várias empresas, mas uma empresa bacana aí que a gente pode citar Vamos pegar no geral, eu gosto muito do Mercado Livre. Mercado Livre. Meu concorrente, eu acho que o cara está fazendo um trabalho, acho que eles fantástico, conhecem né? o cliente, são rápidos, acho que é uma empresa, tem que se olhar para ela. Uma decisão que mudou a tua, eu não vou dizer carreira, né, que a tua carreira ela é longa, mas assim, uma decisão que deu uma virada de chave na tua vida em algum momento, assim, que você estava... Cara, eu saí de casa com 15 anos, fui morar com meu irmão sozinho com 15 anos, então essa já é uma primeira. Tá? A segunda foi decidir não ser jogador de futebol, continuar sendo jogador de futebol. Tinha bastante convites para ir jogar futebol fora, tudo, e eu não quis ser. Outro movimento, acho que o próprio casamento, são decisões importantes. Outra decisão importante foi quando eu disse que eu queria, que eu comecei a botar para fora o que eu gostava, então sempre muito mais, principalmente ser presidente da Rede Brasil, tá? É um desafio. E mais recente, tomar essa decisão de fazer uma jornada, de sair do dia a dia da empresa, porque é um apego, né? Tá? Quanto tempo ali dentro? Difícil, né? Tomar essa decisão, né? Tomar essa decisão. Mas eu acho que eu preparei ela, eu acho que essa decisão mais importante da minha vida vai ser essa agora. O futuro pertence a quem? A quem tem a capacidade de controlar o que faz hoje. Júlio, para uma última pergunta aqui para ti. Daqui a 50 anos, se alguém perguntar do Júlio Long, como que você gostaria que fosse respondido? Cara, eu vou usar uma analogia com meu pai. Né? Vamos falar tá falando de legado, né? Legado. Legado, a minha cabeça eu pensei, legado, ele é para ser respeitado e honrado, mas não necessariamente seguido. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam. Tem gente que confunde legado com algo que deve ser feito igual. Então esse é o primeiro ajuste que às vezes as pessoas, não, legado, pô, teu pai fazia... Não, meu pai fez em outro tempo, que eu tenho que honrar o que ele fez e fazer melhor o que eu posso mais honrar ele agora é fazer melhor o que ele já fazia. Né? O que eu gostaria de falar, cara, que eu contribuí na vida das pessoas, cara. Eu tenho o maior prazer de bater papo quando eu batendo papo contigo. Antes de estar aqui contigo, eu tive uma reunião, uma startup de Joinville, que pediu ajuda, que teve um professor, Júlio, dá uns conselhos para eles. E ligou para mim, ficamos batendo papo 1 hora ali, antes de vocês chegarem ali no hotel, pedindo ajuda, que eu pude contribuir na vida das pessoas de forma que tenha mudado a vida delas. Acho que esse é um ponto que eu, nesse momento de vida, eu vejo muito conhecimento, no sentido de, não do meu conhecimento, mas de poder dividir um pouco o conhecimento, que eu tive a oportunidade. O Júlio foi aquele cara que ajudou, que ensinou, esteve perto. O que eu gostaria é isso. Não é muito diferente disso, né? Tem coisas que poderia ter feito melhor, mas eu acho que ser uma pessoa que contribuiu a fazer as pessoas melhores, acho que é uma boa lembrança. Sensacional. Eu gostaria que você deixasse também aí suas considerações finais. Eu deixo novamente aqui o espaço de agradecimento, Sim. Porque engrandece muito conhecimento. Sim. E não é todo mundo que consegue passar conhecimento, né, Júlio? Às vezes o cara tem muito conhecimento, mas ter essa... Não tem a didática, né? A didática de saber, né,
transformar as palavras em informação. Então, te agradeço muito mesmo. Sei que teu tempo é muito corrido. Sei que hoje no hotel você fez 9 reuniões no período da tarde para estar disponível aqui conosco e aqui em Itajaí. E isso, para mim, cara, é um marco. Boa. Eu fiz isso para não correr o risco, né? Nós somos uma BR, né? Então não podia correr esse risco. Bom, primeiro agradecer, Leonardo. Cara, tu é um cara fantástico. Estou muito feliz. Quando me convidasse, eu acho que não demorei 30 segundos para responder. Não, tu respondeu de imediato. Cara, deixa eu só olhar aqui se não tem alguma viagem. Eu olhei na hora ali já. Não, ok, vamos lá. Não foi a IA que respondeu? Não foi porque eu tava no telefone na hora, né? E ele me perguntou no WhatsApp ali rapidamente, eu estava... No outro dia nos encontramos dentro da loja. Exatamente. Eu estava com o teu sócio lá da Novos Board, uma empresa a segunda empresa que vai na área de conselhos. Então, cara, agradecer ao público aqui que nos viu, espero ter contribuído um pouco na vida de vocês. Proponho para ti, vou fazer um desafio, fazer um jantar com bate-papo, chama de meetup, fazer um jantar, talvez aqui em Itajaí, reunir umas 20 pessoas, se quiser bater papo, me disponho, né? Bater papo no sentido, passo lá, não é nem fazer palestra, não, é bate-papo mesmo, falar poucas coisas e trocar ideia entre as pessoas. Vamos fazer. Eu acho que eu gosto muito da ideia das comunidades, né? Então, cara, vamos reunir numa pizzaria aqui e vamos bater papo. Fica à disposição, acho que, mas Júlio, como que faz? Que forma que faz? Que jeito que faz? A gente vai lá e mostra uma coisa ou outra, eu acho que você dá prazer, não tenho... Sensacional. Se for para tornar as pessoas melhores, é o que eu acabei de falar, me move bastante. Sensacional. Ao Júlio, ao Grupo Mundial Mix, meu maior respeito, né? Você que está nos assistindo, o intuito realmente da vida de representante é facilitar, é trazer informação que seja útil, tá? Clica lá, aperta o botãozinho, segue a gente, o Júlio dá o like lá, o Júlio com certeza vai trazer muitos seguidores aqui pra gente. Me segue lá também, viu? @Júlio Celon. Júlio Celon. @Júlio Celon. E dizer para vocês que a nossa história é essa, tá? Vida de representante com Anderson Silva, Leonardo, meu fiel escudeiro. Agradeço, Júlio Long, pela presença.